O medo. O que especificamente é o medo? A gente usa essa palavra, numa linguagem mais técnica, para falar de uma emoção, né? A maneira como o nosso corpo muda e em função das mudanças do nosso corpo, às vezes a maneira como a gente filtra as experiências, outras coisas, nos preparando para lidar com, né, determinadas situações. Então é essa mudança que acontece no corpo e na nossa prontidão para responder a determinados estímulos que a gente vai chamar de emoção. Vamos lá. Uma emoção, ela vai ter três grandes aí, características, né? Ela vai causar essas mudanças fisiológicas, o ímpeto de ação e um certo filtro da atenção. De novo, tudo, né, de certa forma, atrás, causado, trazido pelas mudanças fisiológicas que a emoção induz, ou que ela é. Então, o medo é como se fosse a água ali na nossa metáfora, porque ele vai estar presente. Esse estado fisiológico, esse filtro para o alarme, me chamando a atenção para coisas que podem ser um sinal de problema, um sinal de risco, ele vai estar presente na ansiedade e ele pode estar presente no stress. A gente vai ver que é um outro bicho. Tá? E, bom, se eu tenho um copo d'água, eu aqueço esse copo d'água, coloco uma folhinha ali de determinada planta e jogo dentro do copo, eu gero uma infusão, gero um chá. Uma bebida diferente, vai ter um outro sabor e que é útil pensar nela como uma outra categoria, um outro tipo de coisa, não só uma emoção. Para os psicólogos, a gente, em geral, guarda o termo ansiedade para se referir a um sentimento, ou às vezes alguns autores vão chamar de uma emoção complexa, porque ele não é só essa mudança fisiológica, né? Não é só o meu corpo aumentando o batimento cardíaco, fazendo, enfim, tudo aquilo que, né, alerta para um alarme, tudo aquilo que está envolvido na reação emocional de medo, porque a gente está falando sobre um medo que vem frente a uma ameaça para o futuro. Então, ele é uma emoção, mas que precisa estar amarrada, abraçada num pensamento, num conteúdo cognitivo, para poder existir, para fazer parte, para a gente chamar ela de ansiedade. Então, embora vários animais consigam ter medo, até onde eu sei, nenhum consegue sentir essa antecipação, né? Essa ansiedade antecipatória de imaginar a conta que tem para pagar daqui a um mês e já hoje começar a ter essa reação de medo. A gente viu que, bom, ansiedade, de novo, é um ingredientezinho a mais que tem ali na mistura e que vai nos permitir, né, mudar de nome, de categoria esse ingrediente. E o stress de todos esses termos é o mais abstrato. Ele não é simplesmente uma mistura ali de medo com outras coisas. Embora ele tenha algumas coisas em comum, por exemplo, com a ativação do medo, né, a fisiologia, a maneira como ele se manifesta no corpo, a gente está falando de um outro fenômeno, olhando para isso com outros óculos, com uma outra lente. Por quê? Porque é a maneira mais útil, né, de entender esse fenômeno para que a gente possa até intervir sobre ele. Ele é um processo de tensão, né? Ele pode incluir toda a emoção de medo, por exemplo, todos, né, o batimento cardíaco aumentado, etc, etc. Mas a gente vai botar essa lentezinha, vai chamar isso de stress, quando tem todo um entendimento de processo para além do que alterações específicas estão acontecendo ali. O cansaço e a ansiedade podem sim estar muito relacionados com o stress. Podem vir em reação ao stress, mas eles não são o stress em si. A gente estava comparando medo, ansiedade. Guarda isso numa caixinha. Pensa que a gente está falando de um modelo, de uma teoria, de uma maneira de entender o que acontece com o nosso corpo, né, frente a estímulos de ameaça, etc. Ok, guarda isso lá. Tá? Agora a gente está falando do processo de tensionar, de apertar, de causar desgaste. Então, esse processo de aumentar essa pressão, essa ativação, a um ponto que começa a gerar desgaste, levando a uma exaustão, esse processo inteiro é o que a gente vai chamar de estresse.